Atrasei as parcelas do meu financiamento e o banco apreendeu o meu veículo. E agora, o que fazer? Se você passou por isso ou conhece alguém nessa situação, fica até o final que esse vídeo é para você. Acho que é importante que vocês saibam que antes mesmo... Pois bem, pessoal, eu acho que é importante que vocês saibam que antes mesmo do processo se iniciar, antes mesmo do banco entrar com a busca e apreensão, ele deve notificar você para que você possa fazer a quitação desse débito, possa pagar as parcelas em aberto. Então, se você atrasou ali 1, 2, 3 parcelas, né, o banco vai te enviar uma cartinha, né, o carteiro vai bater na sua porta para te informar. Olha, doutor fulano, você está com as parcelas atrasadas aí, bora pagar o financiamento? E aí, caso não ocorra a quitação desse débito, aí o banco, né, se o contrato for de alienação fiduciária, o banco ele pode sim entrar com processo de busca e apreensão para poder apreender o veículo, vendê-lo e assim quitar o débito remanescente, o débito que você tem com o banco, tá bom? O banco ele entra efetivamente com o processo de busca. Em muitos casos esse processo ele corre em segredo de justiça, né? Em muitos estados os processos via de regra não aparece sequer ali no site do Tribunal de Justiça, então a pessoa não tem nenhuma chance de saber que esse processo existe. Ele só sabe quando o oficial chega na sua porta e faz ali a notificação, né, a ciência do processo e apreende o veículo. E qual é o problema advindo disso? Se você não pagou os débitos quando o banco te notificou antes do processo judicial, o oficial ele vai pegar o seu veículo e a partir dali, a partir de 5 dias, né, o veículo já, a gente fala, consolida no poder do banco. O banco ele já vai poder, por exemplo, leiloar, vender esse veículo. Tá? É lógico que a gente vai ter 2 cenários. Você pode ter o carro apreendido ou oficial, por algum motivo, o carro não vai estar lá, você não estava em casa, enfim, o veículo não vai ser levado pelo oficial de justiça. Então, se o veículo for levado, você vai ter a opção de, em 5 dias, pagar o débito remanescente, ou seja, se o financiamento todo você pagou ali, era 70, você pagou 40, 30 mil você vai ter que pagar, né, de uma vez só, não tem parcelamento, tá? Então é uma situação que normalmente poucas pessoas teriam capacidade de arcar, de pagar. Outra hipótese é você se defender, utilizar ali alguma falha no processo, alguma falha, alguma irregularidade no próprio financiamento, né? E assim se defender para tentar recuperar o bem apreendido, né, pelo banco. Então vamos lá, vamos para o primeiro cenário, né? Se o banco ele não consegue levar o veículo, lógico, aqui você tem uma vantagem, você tem um poder de barganha, porque o banco ele quer o veículo, ele quer o dinheiro, quitação do débito, é o que interessa para o banco, eles trabalham com isso, é assim que eles lucram, né? Então se você tem o bem, você consegue negociar, olha, tem uma irregularidade aqui, olha, não concordo com isso ou com esse outro ponto. Então, assim você consegue, através da negociação, de repente até uma redução no valor do débito, de juros e etc. Né? Tá bom? Agora, um segundo cenário. Se o banco ele leva o bem, né? Se ele leva o veículo, nesse caso a gente tem um cenário mais prejudicial para o consumidor, porque existe ali sim algumas possibilidades, né? Porém, a gente perde o poder de barganha que eu comentei aqui agora. Se você for analisar, a gente tem ali principalmente três principais pontos de defesa em um processo de busca e apreensão. E quais seriam essas 3 teses, esses 3 pontos? Tá? A taxa de juros abusiva. Então, há um entendimento hoje, né, de que se a taxa de juros ela for muito superior à taxa média do Banco Central, o que é isso? O Banco Central vai pegar ali todas as instituições bancárias, né, e vai fazer ali um cálculo. Qual é a média de mercado? A média de mercado é 1, supondo, né? Mas o banco X está cobrando 2. Nesse caso, a gente tem uma taxa de juros que é abusiva. A gente vai utilizar esse argumento para poder se defender no processo de busca e apreensão. Esse, inclusive, é um dos principais argumentos, tá? Acredite se quiser, isso acontece muito, muito mesmo. Então, se você sofreu um processo de busca e apreensão, não se dê por desanimado, né? Existe sim chance de você recuperar o seu veículo. 2. Notificação falha. Então, eu falei lá para vocês no início do vídeo
que o banco ele tem que comunicar a vocês sobre um débito existente, para que vocês possam pagar, né? Alguma coisa pode ter acontecido, enfim, todo mundo esquece, todo mundo erra também. Você pode ter simplesmente esquecido ali e não pago a parcela. Tá? Então o banco não pode já entrar com o processo de busca e apreensão. Porém, o banco muitas vezes ele tem falhas, né, nesse procedimento. A gente sabe que infelizmente hoje o meio, né, o nosso sistema de envio de correspondências, né, ele é um pouco falho, né? Muitas vezes a notificação não é feita, a notificação é feita de uma forma em que deixa brechas para que a gente possa utilizar isso como argumento em um processo judicial e afastar, né, a mora que a gente fala, né? Então o débito só existiu porque houve uma falha no procedimento. A gente consegue recuperar o veículo e assim regularizar a situação do cliente perante o banco. Lógico que se tiver débitos você vai ter que ou negociar ou quitar aqueles débitos, né? Mas o veículo, em tese, você poderia recuperar se o juiz entender, né, que esse argumento é válido. E uma terceira hipótese aí também é a má-fé do banco, né? A gente sabe que muitas vezes o banco ele está com um processo de busca e apreensão e ele está te mandando mensagem, está te ligando, está te fazendo entender que quer entrar num acordo com você, enquanto na verdade que ele quer apreender o veículo, vender e quitar aquele débito, né, que para ele muitas vezes é até melhor, né? Um cliente que está devendo, né, eles entendem aquilo como um mau cliente, ele vende o veículo, quita o financiamento, tem um dinheiro ali que é o que eles precisam, né, e faz girar ali o seu mercado, né? Mas só que isso é má fé, né? Ele está agindo de uma forma que é prejudicial, ele está, né, te enganando, entre aspas, vamos colocar assim, ou até sem aspas, né? Então, a gente pode utilizar mais esse argumento em um processo judicial como forma de se defender de um processo de busca e apreensão. Pessoal, essas são as principais dicas, tá? Se vocês têm algum comentário, se vocês não entenderam algum ponto específico, ou querem que a gente faça um outro vídeo sobre essa matéria ou sobre outra matéria, deixa aqui nos comentários, tá bom? Envie esse vídeo também para aquele seu amigo que está devendo o banco, para que ele saiba que logo logo isso pode acontecer com ele e que dá para evitar, né? É melhor até inclusive evitar esse procedimento, né, de busca e apreensão. Um abraço aí, até a próxima e segue a gente.